bem? Eu sou a Nicole, da Rádio JMS, e hoje eu estou aqui com o odontopediatra, Dr. Eduardo Jantas. Tudo bem? Doutor, você falou que não é só a odontologia, mas tem uma parte de psicologia no seu trabalho. Quais são os problemas enfrentados? Legal. A odontologia ela foca muito no tratamento dos dentes, né? A parte técnica da coisa, né? A gente tem muitas pesquisas, muita gente trabalhando nessa parte técnica. Porém, a boca não vai sozinha, né? A gente não recebe uma boca numa caixinha, né? Tipo o Sedex, chega lá e você trabalha. A boca ela vem num corpo, e esse corpo que a gente precisa tomar muito cuidado. A parte da psicologia, ela envolve tem uma gama muito grande de variáveis aí que numa parte psicológica a gente pode interferir. Porém, basicamente, como eu trabalho com criança, a minha abordagem é mais lúdica para fazer com que a criança veja o dentista como um amigo, no aliado, no combate contra as cáries. Muita gente que hoje tem em torno de 40, 50 anos, são pais das crianças que vão lá na clínica, elas têm muito trauma de dentista. Quando fala de ligar o motorzinho, aquele barulhinho do motorzinho, aquilo gera um pânico na pessoa. Isso é parte psicológica, não é parte técnica da odontologia. Então, a parte psicológica, ela entra nesse quesito. Você, por exemplo, conseguir que uma criança ou mesmo um adulto escove os dentes, não é simplesmente conversando, né? Não é simplesmente falando. Todo mundo sabe o que tem que fazer em linhas gerais, né? A pessoa que quer emagrecer, ela sabe que não pode comer tanto doce, não pode tomar tanto refrigerante. E por que ela toma? Porque não é simplesmente saber, tem mais partes envolvidas, tem uma parte psicológica muito importante que faz com que essa pessoa não consiga fazer. Então, a gente tenta entender isso e fazer com que as crianças ou mesmo os adultos colaborem e façam o que precisam fazer para que tenha saúde bucal. Verdade. Então, por exemplo, a gente tem algumas estratégias lá, uma delas é não trabalhar de branco. Existe uma síndrome que se chama a síndrome do jaleco branco, né? Jaleco é aquele avental. Então a criança, quando ela vai no médico, muitas vezes ele está ou no hospital ou mesmo numa clínica, o médico está de jaleco branco, vai tomar vacina, é jaleco branco, vai tirar sangue, é jaleco branco. Então a criança, quando vê um jaleco branco, ela já acha que uma coisa ruim vai acontecer, vai doer. Então, por exemplo, lá a gente não trabalha de jaleco, nem branco, nem azul, nem amarelo, nenhum jaleco. A gente trabalha com uma roupa que faz com que a criança não entenda aquilo como um lugar para tratar, é mais um lugar para ela se divertir. Pegando essa ponte do jaleco branco, enquanto eu estava pesquisando, eu vi que você atende de pijama. É exatamente por isso. O pijama, ele surgiu da seguinte maneira, né? Se você for perto de um hospital, ou às vezes mesmo perto de uma unidade de saúde, né? Um lugar que tenha muitos profissionais de saúde, médico, dentista, auxiliares, enfermeiros, é muito comum, infelizmente, até hoje, nos arredores, você perceber as pessoas de jaleco almoçando, às vezes no banco, às vezes no supermercado com jaleco. É algo normal, tá errado, porque aí o jaleco ele funciona para você, como se fosse proteger a sua roupa, e depois você tira o jaleco e vai para casa, né? E isso me incomodava muito. E aí eu falei, poxa, eu podia ter uma roupa que eu usasse só aqui. Chego, põe essa roupa, tiro e vai embora para casa, né? Porque aí você não entra no carro com a roupa suja e tudo mais. E não vem com sujeira da rua também. Você vai no supermercado, chega lá na sua clínica, ela tá limpa, você acaba sujando. Foi aí que eu pensei em usar uma roupa. E aí foi natural eu pensar nessa roupa de hospital. Existe scrubs que chama. Ele é como se fosse um pijama, que é muito usado, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está começando a usar. Então lá você tem, o médico usa uma cor, o enfermeiro usa outra, o residente usa outra, a recepcionista, mas todo mundo usa aquela roupa e você não sai com ela na rua, ou não deveria sair, né? E aí eu pensei em usar aquela roupa, porém comecei a usar, eu chegava para pegar na recepção para chamar as crianças, todo mundo olhava meio assustado achando que era cirurgia, porque associava aquela roupa com cirurgia.
Aí eu falei, bom, não tá legal. Aí o que eu fiz? Comprei um tecido mais lúdico, no caso foi uma estampa de melancia que ficou marcada, né? E aí eu mandei copiar. Falei, faz essa roupa com esse tecido. E aí deu super certo. E aí daí foi um monte de variáveis desse tecido. Então começou com essas, com fruta, com um cachorrinho, hoje também, além dessas, tem de Homem-Aranha, de Super-Homem, mas não é uma fantasia. Eu brinco que é um pijama, mas não é um pijama. Aquilo é uma roupa. Então eu vou, por exemplo, eu vou assim, chego lá, me troco. Então eu uso o Crocs, por exemplo. Esse Crocs ele não vai na rua, ele não vai na calçada, ele não vai no banco, ele só uso ali dentro da clínica. Então é para isso e também para não usar o jaleco. Muito legal essa iniciativa. Doutor, por experiência própria, o que fazer quando você tem medo de ir ao dentista? Porque o meu irmão ele tinha muito medo de ir ao dentista. Ele não deixava tratar. Quantos anos? Agora ele vai fazer 10, mas na época ele tinha uns 7, 8 anos. Não era tão novinho, né? Eu vou explicar de uma outra maneira, né? Qual é o problema quando a pessoa ela tem medo, que ela tem trauma de um dentista? Ela não vai, aí quando precisa ir, ela tem um monte de coisa para fazer. Então é um sistema que é negativo. Ela não vai porque tem medo, e aí quanto menos ela vai, mais ela precisa. E aí quanto mais ela precisa, mais difícil é para tratar, mais medo ela tem, reforça o medo que ela tem. Então o que fazer? Primeiro, com crianças, procurar um lugar que tenha um enfoque em crianças, que aí você tem uma preparação, você tem toda uma ambientação, você tem os profissionais preparados para ou diminuir ou tirar o trauma, para daí a criança entender que o tratamento não é ruim, ela vai entender o tratamento como algo positivo e benéfico para ela e de uma maneira mais divertida, né? Isso é o ideal. O ideal, quer dizer, isso é o correto. O ideal seria essa criança ir logo cedo para entender o dentista como um amigo, não como uma punição. Uma das coisas também que a gente pode recomendar para os pais, para vocês, né, para que vocês divulguem, é para que os pais também não ajudem a piorar a situação. Como é que os pais ajudam? Criando trauma na criança. Falando que, se você não escovar o dente, você vai no dentista, ele vai te dar uma injeção. Se você não cuidar, se você comer doce, vai no dentista, ele vai arrancar seu dente. Se você não fizer... Então isso vai criando na criança uma imagem muito ruim do dentista. Outra coisa que acontece são assim, as informações que os pais passam, mesmo que não diretamente, que eles passam para as crianças. Por exemplo, está lá no carro dirigindo, o pai, a mãe e a criança aqui atrás. Aí o pai fala assim, ai meu Deus, putz, amanhã eu tenho consulta no dentista. Esta maneira de falar que tem uma consulta no dentista, a criança já percebe que não é legal. Porque quando vai no shopping, o pai não reclama que vai no shopping. Putz, tem que ir no... Às vezes reclama, né? Mas a criança sente isso. Então ela fala, opa, ir no dentista não é algo tão legal. Outra coisa usando esse exemplo, quando você vai levar uma criança no shopping, você não fica explicando muito. Olha, filho, vai chegar lá, tem um piso que tá assim, que não você não consegue correr tanto, tem uma escada rolando, você leva. Agora quando vai no dentista, você fica preparando a criança. Então ela percebe, se está me dando muita informação, está me preparando, alguma coisa vai doer, né? Então, esses são detalhezinhos que podem evitar esse trauma. É verdade. Doutor, por que a odontopediatria? Na verdade, é toda uma sequência que não foi pensada. Não fui eu que pensei em ser odontopediatra. Eu nunca quis nem ser dentista. Eu fiz a minha formação inicial, eu comecei a fazer engenharia. Eu sempre quis, né? Eu tenho uma facilidade com exatas, meu pai é engenheiro, então era meio que natural. Eu segui e fui. E aí passei em engenharia, fiz 2 anos, aí percebi que não era minha ideia, né? Não era o que eu queria. Aí larguei a faculdade e aí fui trabalhar. E olha só, quando eu fui trabalhar no escritório lá que eu trabalhava, o pessoal falava que eu tinha cara de doutor. E me chamavam, começaram a brincar, doutor Eduardo. E aí eu falei, poxa, doutor Eduardo, eu gostei da ideia, sabe? Eu falei, doutor, médico, dentista, advogado.
Foi o meu pensamento na época, né? Aí por eliminação eu optei por fazer odonto. Falei, poxa, médico deve ser legal, mas não sei se eu gostaria. Advogado, na época eu falava, não quero ser advogado. Eu vou fazer odonto. Pensei em fazer odonto. Comecei a pensar como é que era, qual era a minha experiência. Falei, acho que eu vou fazer. Aí fui fazer odonto. E aí quando eu saí da faculdade, a única matéria que eu tinha certeza que eu não seguiria era pediatria. Eu falei, ficar com criança o dia inteiro não é para mim. E aí comecei a atender, atender uma criança, atende outra, comecei a fazer um trabalho com escolas de prevenção, a coisa foi crescendo, as pessoas começaram a falar que eu era odontopediatra e eu não era, né? Isso começou a me incomodar um pouquinho, aí eu recebi uma proposta para fazer essa parte de implante e tudo, para dar aula, eu fui, comecei a fazer o curso, eu vi que não era o que eu queria, aí eu falei, eu acho que eu vou investir nessa área. Aí foi que eu fui fazer especialização e aí eu me tornei odontopediatra. E aí a coisa aconteceu. Então não fui eu que decidi, não. A coisa aconteceu. Qual dica você podia dar para quem quer seguir essa carreira de odontopediatra? Legal. Tem duas coisas. Você pode gostar do que você faz ou fazer o que você gosta, né? Então você não precisa ser odontopediatra porque você gosta. Uma coisa, eu vou fazer uma comparação. Muita gente quer fazer veterinária porque gosta de bichinho, E não quer dizer que você gostar de bichinhos, muito pelo contrário. Às vezes você gostar de animal atrapalha você ser um bom veterinário. Porque quando você é veterinário, você tem que ser técnico, você tem que ver o melhor para o cachorrinho. Não o que você não pode ter dó do cachorro. Então, para você ser odontopediatra, você não precisa gostar de criança, porque muita gente acha, até por isso que é uma profissão essencialmente feminina. São poucos os odontopediatras masculinos. Tem 95% dos odontopediatras são mulheres, porque mulher é mais maternal, né? Quer dizer, o homem não é maternal, né? Mas gosta mais de criança, tem mais jeito com criança. Então é natural pensar nisso, e não é. Você precisa gostar do que você faz. Então a dica se você resolver fazer odontopediatria ou odontologia ou qualquer coisa na sua vida, faça com dedicação, se dedique, estude, entenda, faça o que você tem de melhor, faça o melhor que você pode fazer, enquanto você não pode fazer melhor do que aquilo, mas dê o máximo que você tem, que aí você vai colher os resultados, quer seja na odontopediatria, na odontologia, na medicina, no rádio, na televisão, né? Então assim, se dedique, faça com excelência, faça o melhor que você pode fazer, que aí você vai conseguir fazer bem feito e o resultado vem, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa pensando no resultado. Nenhuma profissão, nenhuma atividade dá resultado se não tiver dedicação, e o contrário também. Todas as profissões, todas as atividades que você faz vão te dar o melhor resultado baseado naquilo que você entregar. Então entregue, se dedique, invista. No caso da odontopediatria, você tem que estudar, você tem que estar sempre em congresso, você tem que ler, você tem que comprar livro, você tem que se dedicar. Uma parte do seu tempo tem que ser para você se atualizar, senão você não pode. Eu me formei, já tem quase 20 anos que eu estou formado. Tudo que eu aprendi na faculdade, quase nada vale. Tudo aquilo, eu fiz a melhor faculdade de odontologia do Brasil na época. Hoje eu não sei nem como é que tá, que é a Unesp em Araraquara, né? São 3 faculdades da Unesp de odontologia, mas a melhor que tinha no Brasil naquela época era em Araraquara, e eu fiz lá. Então eu que saí da melhor faculdade de odontologia do Brasil, tudo que eu aprendi naquilo lá, quase nada vale. Por quê? Não é porque estava errado, é porque as coisas mudam. Então se eu tivesse parado achando que, como eu fiz a melhor faculdade, então tudo que eu sei até hoje, eu estaria usando até hoje, eu estaria totalmente errado. Então você tem que se atualizar, você tem que se dedicar, você tem que aprender, não pode parar de estudar, em todas as áreas. Mas na área da saúde, como você mexe com saúde e a saúde dos outros, então a sua responsabilidade é muito grande. Assim como aqui na escola, as professoras têm uma responsabilidade muito grande na parte de educação de vocês, né? Não pode simplesmente falar, não, dane-se. É a mesma coisa na saúde, né? Só que saúde é um pouco mais emergencial, quer dizer, a consequência é um pouco mais rápida, né? Se não cuidar, a criança pode ter um problema. Então, a responsabilidade.
Obrigada. Imagina, é um prazer. Adorei. Gostei muito da sua palestra. Obrigado. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade. Tchau, gente.